Bom dia, meus amados. Então, hoje eu vou trazer um tema que é bem pertinente a este tempo que estamos vivendo, que é a guerra da informação contra a desinformação. A desinformação tem um interesse e uma importância muito grande para aqueles que querem atrapalhar este final de ciclo. É aquela história, né? Quem se compraz na dor e no sofrimento, no mal, principalmente em relação aos outros, a única alegria deles, o único objetivo deles é sempre atrapalhar o outro, né? Causar essa dor para os outros. São consciências que ainda estão longe do final do aprendizado, num mundo de dualidade, estão longe ainda do seu caráter pronto, né? Que nunca vai ficar pronto desta forma, mas estão ainda, eu diria, numa caminhada muito ainda atrasada, né? Mas eles têm essa característica. Como eles são desprovidos de emoções, nós sabemos que são raças híbridas, né? Com reptilianos, draconianos, que não são ninguém mais que os arcontes antigos, né? Que vieram lá do sistema de Órion, a gente já falou tantas vezes isso. Enfim, como as pessoas querem entender, mas em resumo, são os malignos, né? Aquelas pessoas que se comprazem no mal. Eles ainda não conhecem o amor, não conhecem as boas vibrações, não conhecem a luz. E gostam das trevas, porque aquele que se compraz nas trevas, a luz realmente ofusca os seus olhos. Então a desinformação é uma arma poderosíssima, porque ela é silenciosa. E ela vai formando conceitos e crenças nas pessoas que depois são difíceis de desenraizar, porque aprender algo não é difícil. O problema é aprender de uma forma que não é correta e depois ter que desconstruir. Então a desinformação, ela tem uma característica e um objetivo muito, muito significativo. Nós já falamos aqui que existem os braços desse polvo, chamado também de Yaldabaoth, né? que é uma anomalia, né? Uma anomalia etérica, uma anomalia primária de plasma, que é realmente a consciência do mal. Porque o mal, assim como o bem, não é uma pessoa, é uma consciência coletiva. Mas existe um centro, assim como o bem, existe um centro que é a luz, que está lá no Sol central, lá na fonte, e é irradiada para todos os universos, multiversos e todo o universo. Essa anomalia primária do mal, ela está nos mundos de terceira dimensão, né, onde as consciências são muito limitadas, as consciências daquelas humanidades, né, e ela se instala e domina, porque ela tem esse poder. A desinformação, ela não existiria se não fosse através da divulgação. Quem é que divulga uma informação ou a desinformação? Os meios de comunicação. As próprias pessoas, através de falas, de recados, né, de conversas, mas o que mais realmente contribui são as mídias, que hoje elas são rápidas e entram em todas as casas e tem todas as pessoas do mundo numa teia infinita, né, como uma teia de aranha. Quando mexe um fiozinho, mexe toda a teia, né? Então ali quando dá uma notícia é instantânea no mundo inteiro. Os meios de comunicação estão hoje nesse ponto de fazer esse processo. Então tem todo esse trabalho de desinformação com o intuito. Quem está do lado da luz, quem está no lado da sombra. A luz procura enviar informações que aumentem essa luz. E as sombras não conseguem aumentar as sombras, mas elas conseguem impedir a luz de chegar aonde existem ainda sombras. Porque senão nós vamos ficar sem lugar para morar, né? Vamos começar aqui pelo trabalho, que é um trabalho também que eu faço há bastante tempo, né? Há uns quase 10 anos ou 10 anos já, não sei. Que são as canalizações, né? As canalizações, elas eram raras e a maioria eram boas informações. Mas ultimamente virou uma coisa, né? A gente vê ali todo mundo canalizando Arcanjo Miguel,
Astar Sheran, Metatron, Hilarion, Mestre Nada, Mãe Maria, Maria Madalena e até Sananda, né? Meu Deus. A gente vê cada canalização ali que não tem o mínimo sentido, né? Mas eles fazem, em nome disso, em nome daquilo. E as pessoas às vezes se confundem, porque é para isso que eles querem confundir. Confundir, e eles estão confundindo. Às vezes vem uma canalização maravilhosa e às vezes dá vontade de nem colocar publicamente, porque às vezes tem pessoas que levam isso como informação, tem pessoas que sabem que tudo é meio duvidoso. Então o trabalho também da luz se torna bastante limitado, porque ele não vai atingir todas aquelas pessoas que precisariam, porque todo mundo já está ficando com o pé atrás, né? Com tanta prova de desinformação, daqui a pouco muita gente que podia ganhar, no caso, uma oportunidade de ir para a luz, acaba perdendo porque fica na dúvida. Será que é? Será que não é? Né? Então, assim, as canalizações, nós temos que ter muito cuidado, porque tem muito... para começar, quando o título é sensacionalista, muito chamativo, atenção, urgente, não sei o quê. Eu nunca vi um mestre de alta patente, como se diz, né, falar esses termos. Não tem nada de urgente, não tem nada para chamar atenção. A informação é simplesmente ela chega e vem mansa, amorosa. Pega quem quer, quem precisa, quem está pronto. Não é imposta. Uma informação da luz nunca, jamais se impõe. Às vezes até ela traz 90% de verdade, mas ela traz aqueles 10% da mentira, que é realmente aquilo que importa ao trevoso, né? Então ele confunde muito, é fácil de ludibriar. Por isso tem aquela frase do vigiar e orai, né? Porque tem que estar sempre atento. Os vigilantes são sempre aqueles que estão protegidos. As canalizações, hoje, muitas delas não são da luz. E elas trazem essa confusão, né? Um pouco de verdade para que as pessoas possam... sim, eu já vi isso numa outra canalização. Então, quando a pessoa tomou aquela decisão de dizer é verdade, ela vai engolir a mentira, sem perceber. Prestem bem atenção sempre no sentido da mensagem, toda ela. Tem gente que só lê a primeira frase de uma canalização, depois vai lá para a última. Aí lá no meio ele se perdeu porque ele não viu as entrelinhas, né? E tem mais uma coisa, pode ser até uma verdade, não ressoou com o teu coração, com a tua frequência, deixa de lado, não precisa dizer que não é verdade. Ninguém sabe a verdade exatamente, né? Ninguém tem toda a verdade. Leve aquilo que te serve. Nunca 100% certo e também nunca 100% desinformação. Então as mídias sociais hoje fazem um trabalho tanto da luz quanto da sombra. Tem que ter muito cuidado, né? Porque a grande mídia, ela pertence ao braço, sempre foi dito aqui, o braço do povo, o mais importante. Porque eles têm o poder de persuasão. Vão persuadir as pessoas de certa forma, eles vão enganar as pessoas de certa forma, que as pessoas acabam indo onde eles querem. É incrível isso. Nós temos hoje, dentro de casa, né? A grande mídia fez o seu papel, porque a Terceira Guerra Mundial, como todo mundo tem medo, porque tem um conflito aqui, tem um conflito lá, não existe a mínima possibilidade de um conflito armado, um conflito atômico, né? Não vai existir isso. Isso os espíritos do comando Astar, que estão aí, dos pleiadianos, não vão permitir isso jamais, isso eles deram a garantia, né? A guerra vai ser realmente midiática, né? Da informação em vez de desinformação. Não bastasse tudo isso, começou lá, através daquelas ideologias antigas, do Marx, do Gramsci, enfim, Lenin. O Gramsci foi o último, aquele que disse: vocês não podem forçar as pessoas, vão devagarinho, comece lá nas escolas, as crianças. Vocês vão mudar o mundo.
mudando a consciência das pessoas lá dentro do sistema de ensino. E é onde eles atingiram essa geração atual que a gente vê, né? Como está totalmente mal informada. Como vai mudar essa consciência agora que está praticamente sacramentada, né? Desconstruir não vai ser fácil. E se tiver que desconstruir, vai ser a base de choque, a base de dor. Porque ninguém gosta de ser enganado. E infelizmente nós temos uma geração muito grande de almas maravilhosas que estão sendo cooptadas para defender uma causa que não é aquilo que elas vieram aqui fazer. Elas estão defendendo uma causa do mal, do maligno, achando que é da luz, que é o correto. Por quê? Porque foram intuídas a seguir esse caminho e quando chegaram até aqui nem perceberam onde é que elas estão andando. Isso sim é um grande crime contra a humanidade e nós estamos recebendo mensagens toda hora batendo nessa mesma tecla. Ai daquele que desviou uma alma do seu caminho natural, do seu livre-arbítrio. Essas pessoas que provocaram e promovem ainda hoje o desvio dessas almas, elas não têm ideia do calvário que elas vão ter que trilhar para poder se redimir, que um dia vão ter que voltar para a luz. Todo mundo volta para a luz. Mas elas não têm ideia do que vão enfrentar. O tempo necessário, os mundos que terão que viver, o sofrimento, a dor, porque tudo isso precisa para polir novamente aquela alma que se envolveu uma carapaça tão dura e espinhenta, porque se compraz com o maligno. E as religiões, muitas delas, não são diferentes dos ensinos. Ali a religião ela contribuiu mais com a crença, não com o aprendizado, mas a crença. Temer a Deus, temer aquele que nos criou, aquele que nos ampara, porque daí a gente foge. Os legisladores, quanta maldade é praticada naqueles que criam as leis. Seja municipal, seja estadual, seja federal, todos os países do mundo, as leis também que se destinam à ordem, né, do planeta, não só dos países, as normas, seja qualquer coisa, né, qualquer setor, desde o comércio, a indústria, a produção de alimentos, a saúde. Nós temos visto isso ultimamente, estamos no tempo das revelações, né? Temos visto isso em todo lugar, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. Os legisladores, a gente já falou aqui muitas vezes sobre o desejo de poder, as raças híbridas, reptilianas, sangue frio, só legislam em causa própria, só seus interesses e o grupo que eles obedecem, né? Infelizmente, tem aqueles 10%, 15%, 20%, que está aumentando agora a porcentagem, que estão fazendo um trabalho de desconstrução desse império trevoso, né? Mas ainda está pesado. E os senhores da lei, que deviam seguir as normas das legislaturas, né? Que fazem as leis, aqueles que fazem cumprir as leis. Então, os senhores da lei são aqueles que fazem cumprir as leis. A maioria também foi contaminada e as decisões nunca são as melhores, sempre são mais ou menos de acordo com os interesses. A gente sabe disso. Existe um preço para cada coisa, assim como lá no mercado, cada produto tem o seu preço, tem a etiqueta, vale tanto. Se tu paga, tu leva, se não paga, não leva, né? A indústria não é diferente. Produz aquilo que dá lucro. O que é bom não interessa. Se é bom e dá lucro, tudo bem. Mas o principal é o lucro, o negócio.
O exemplo disso a gente vê em todo lugar, né? Hoje em dia os alimentos, você vê lá quanta coisa, as embalagens, não importa se a embalagem vai fazer mal, se é plástico, se é isopor, se é alumínio, vai contaminar a pessoa, não importa. O que importa é vender o produto que você conserva. Então ele vai dar lá, o próprio conservante que coloca dentro, né? Contamina com todos esses químicos, é uma barbaridade. E a indústria farmacêutica, então, isso é, como se diz por aí, show de bola, né? Produz o remédio com efeito colateral. Para que um remédio puxe outro, puxe outro, puxe outro. Vai formando uma cadeia. Ele não cura, ele remedia para deixar a pessoa sempre dependente. E assim vai. Todos nós dançamos a música conforme a orquestra toca. Os próprios serviços são feitos para durar um tempo, para depois ter que fazer de novo, refazer, né? Porque assim mantém a cadeia econômica. Isso é coisa da terceira dimensão, obviamente, na quinta dimensão não vai ter isso, mas vamos ter que aguentar mais um pouco, né? Tantos sites, né, de previsões meteorológicas, qualquer site, pode ser uma pequena página lá, eles sempre levam para uma maneira de chamar atenção. Vai vir um tornado, vai vir um ciclone, vai vir um furacão. Isso sempre teve. Coloca toda a população em polvorosa, no medo. O que é o medo? O medo é a vibração que mantém as sombras. Se não tem o medo da doença, da guerra, da falta de alimento, da falta de recursos, de isso, daquilo, ainda agora tem que ficar tendo medo do tempo, uma coisa da natureza. E as pessoas se assustam, sim, porque todo mundo já passou por alguma desgraça do tempo, todo mundo, se não é nessa vida, em vidas passadas. Quero deixar 2 temas aqui bem para o final. Os alimentos e o sol. Eu já vi a televisão dizendo que o tomate fazia bem. Depois, daí a pouco, o tomate causa isso, causa doença. O vinho faz bem. Depois, daí a pouco, o vinho faz mal. Depois, o limão é bom. Não, o limão causa isso, causa aquilo. Tudo se dança conforme a orquestra, falei antes. Se dança a música que está sendo tocada. E as pessoas levam aquilo por informação. Como é que uma informação é verdade se uma hora ela diz assim, o tomate é bom para tal e tal e tal coisa dentro de um corpo humano. Daqui a pouco, não, o tomate faz mal para isso e para aquilo. Então o que faz mal? Faz mal é a fome. Faz mal é não ter a comida. Faz mal é comer demais. Faz mal os conservantes que estão dentro daquele, que foram colocados pelos humanos, não pela natureza. Faz mal as embalagens tóxicas. Faz mal o flúor que está sendo colocado o cloro. Faz mal a contaminação do ar que nós respiramos. E quem que coloca isso? Não é a natureza. O mal não está na natureza, não está nos alimentos, não está nas plantas, não está no ar, não está na água, está naquilo que foi colocado lá pelos humanos que têm interesse. O sol. Quando começou a pandemia, logo no começo eu recebi uma mensagem canalizada. Até eu acho que coloquei alguma coisa, se não me engano, em forma de texto. O sol é o antídoto. Olha bem. O que é o antídoto? Aquilo que combate aquilo que está causando mal, né? Tipo, se a pessoa se envenena, ela toma um antídoto, se é picada por uma cobra, toma um antídoto para poder dar a volta naquele veneno, né? O sol é o antídoto natural, grátis, disponibilizado para todos, toda a humanidade. Aí falava muito bem que até para combater o tal do vírus era sol. Sol, vitamina D. O que os caras fizeram quando começou a pandemia? Todo mundo fechado em casa. Não podia nem nos parques, nem na praia, mesmo sozinho, sem risco nenhum. Que risco tinha ter lá algumas pessoas longe uma da outra, se tivesse, claro,
O vírus ele passa de uma pessoa para outra, isso é natural, então se você mantém, de certa forma, isolado, é mais difícil a contaminação. O Sol é a fonte da vida. Se não existisse o Sol, não existiria vida nenhuma, a Terra seria um planeta completamente estéril. A luz criou tudo que existe na Terra. A luz e os gases naturais formaram a vida neste planeta. Se a luz formou a vida, a luz forma e traz a cura para tudo. É claro que nós temos causas de dores e sofrimentos que são geralmente o nosso corpo emocional. Mas o Sol cura. O Sol não causa dor, não causa doença nenhuma. Ele cura aquelas que nós criamos. E o Sol é o nosso grande curador. Assim como são as plantas também, né, as coisas naturais. Mas, de qualquer forma, o Sol é o antídoto para tudo. Então, o Sol. O Sol faz mal. O Sol dá câncer de pele. Eu sou filho da roça. Nasci e me criei na roça. Todos meus antepassados, meus pais, meus avós, mesmo que meu avô que veio da Itália, lá trabalhavam na roça. E na roça a gente trabalhava de sol a sol, como se diz, de manhã até noite, sempre no sol. Nunca se viu falar de câncer de pele, de não sei o que, de não sei o que. Quando é que surgiu o câncer de pele? Quando começaram a dizer que o sol causava câncer. Aí tinha que passar um tal de protetor solar. Quem é que causa câncer? Olha, é uma opinião minha. Sol passando pelo filtro vai desestabilizar as células, porque é um produto químico. Então, vamos acreditar que o sol faz bem e não mal. Não pode tomar o sol das 10 da manhã às 4 da tarde porque tem os raios ultravioletas. Sim, os raios ultravioletas queimam a pele se ficar o tempo além do permitido. Então, fica o tempo certo. Você nunca toma sol, toma primeiro 10 minutos, 5 minutos, depois vai aumentando até que o corpo se acostuma, até poder ficar mais tempo. Como acontecia antigamente, a gente trabalhava na roça, o corpo estava acostumado. Podia ficar o dia inteiro, né? Não tinha problema nenhum. Mas estava com a roupa com a manga comprida. Sim, mas as orelhas estavam lá, né? O nariz, o rosto, tu não tinha como cobrir. O sol das 10 da manhã às 4 da tarde é o melhor sol que tem para se tomar, mesmo que seja poucos minutos. Aonde está o crime, como se diz, do sol? Na desinformação. Que coisa, né? A humanidade hoje estaria, eu diria que, não na 5ª dimensão, na 10ª dimensão, se tivesse sido bem informada. Mas, enfim, faz parte também, né? A desinformação, ela vem para ensinar. Ensinar o que não é certo. Porque tudo é aprendizado. Então, vamos dizer que desinformar foi um mecanismo utilizado para o aprendizado na dualidade. Aprender aquilo que não é verdade, aquilo que não é certo. Saber os dois lados da moeda, né? Então não vamos também aqui condenar tudo, né? Porque não temos que condenar nada. Temos que aprender. Você está numa escola, está aqui para aprender. Vamos aprender. Se você não quer aprender, tu tem o direito de ficar sendo enganado mais um tempo. Quem que vai querer mudar você? Eu não quero mudar você. Não tenho interesse em mudar ninguém. Eu só tenho interesse em me aprimorar, mudar a mim, que a minha responsabilidade é mudar a mim mesmo. E você tem que fazer a mesma coisa. Então vamos aqui encerrar. E como sempre, eu vos deixo com um abraço de luz em cada um. Namastê. Bom dia, meus amados. O tema de hoje é sobre como lidar com tantos sintomas que todos estão tendo. Quem trabalha com as pessoas, que é terapeuta, quem trabalha na área da saúde, na área da psicologia, enfim, os profissionais, né, que trabalham
no cuidado com as pessoas. Estão realmente impressionados com o número expressivo de pessoas que estão sentindo sintomas como nunca antes. A verdade é que basta você sair, né, ir num supermercado, ir num shopping, em qualquer lugar, você vai ver quantas pessoas estão tossindo, por exemplo, tosse, né? Porque tem certos sintomas que a gente não enxerga nos outros, né? Ele sente, mas a gente não vê porque ele não demonstra. Mas a tosse é uma coisa que é perceptível porque não tem como esconder, né? Quando vem aquela vontade de arranhar a garganta, é preciso dar aquela tossidinha, senão não tem como suportar, né? Então as pessoas enxergam. Isso é apenas um dos sintomas, né? Mas existem tantos sintomas e tem pessoas que têm vários sintomas. Quem trabalha com as pessoas sabe da maioria dos sintomas. Então, se você está tendo algum desses sintomas, lembre-se que é um momento que o teu corpo está se adaptando às novas energias, às novas frequências, ao novo DNA. A tua forma física, ela vai permanecer igual, não vai mudar. Se você tirar uma foto do ano passado, esse ano e o ano que vem, não vai ver diferença nenhuma, mas energeticamente a diferença vai ser muito grande. É preciso fazer esses ajustes e toda forma de sintoma, ele tem sempre um trabalho sendo feito, né? Tipo, problemas respiratórios, né? São limpeza, né? Limpeza, seja lá através de de bactérias, enfim, né, através só de algum sintoma, como uma coisa que não tem nada a ver com o vírus, né, um problema na respiração, uma dificuldade, né. As pessoas estão se apavorando com coisas que não tem que se apavorar, apenas entender que tudo é parte do ajuste, da limpeza, da frequência. Além da tosse, tem muita gente, e essa tosse, inclusive, ela não é uma tosse que dá uma semana, é um mês, 2 ou até mais, né? Tá complicadinha a coisa, mas faz parte. Então as pessoas têm problemas de dores de garganta, por exemplo, dores nos dentes, né? E não tem nada, a pessoa vai procurar os especialistas na área, né? Os profissionais. E é difícil encontrar a causa. Tá difícil até para os profissionais hoje, porque realmente não é que eles não entendam da área deles, eles estão sem entender o porquê de certas coisas que não tem causa. Porque é assim, não há causa, na verdade, aparente, física, que possa dizer, tá com dor de dente porque tem uma cárie, tem uma infecção na raiz, tem alguma coisa. Não tem nada. Simplesmente dói. Dói porque está fazendo um ajuste ali naquela área. Onde é que está fazendo os ajustes mais importantes também, ultimamente, desse ano principalmente, são os 3 chakras superiores. O chakra laríngeo, que é da garganta, o chakra do terceiro olho, que está ali entre os olhos, né, entre as sobrancelhas, acima do nariz, e o chakra coronário, que é aquele que nos liga à espiritualidade, né, o chakra superior, da coroa. Esses 3 chakras estão trabalhando de certa forma e com tanta intensidade que os sintomas estão muito, muito próximos dali, porque ali é onde está mais trabalhando, mas está trabalhando também os outros chakras, o chakra cardíaco. Então o coração de vez em quando dá umas tremidinha, como se diz, né? Ou ele dá uma palpitação mais rápida ou mais devagar, ou dá às vezes até uma dor no peito ali, as pessoas se apavoram, né? O chakra do plexo solar, que é ali acima do umbigo, também tem tantos problemas de estômago, de vesícula, de fígado, né? Enfim, muitos desconfortos ali. Daí tem o chakra esplênico, que é o chakra abaixo do umbigo, que também trabalha toda essa área, principalmente a área reprodutora e o intestino baixo também, né? E o chakra da raiz, que ali não dá muito sintoma, a não ser sintomas renais, né? Porque as suprarrenais controlam esse chakra da segurança. Então a insegurança dá problema, se manifesta nas suprarrenais, né? Porque está trabalhando o medo. Todo mundo
sente ainda. Mas estes sintomas estão preocupando as pessoas que não têm esse conhecimento. É óbvio que um sintoma, quando ele se prolonga um pouco, é importante verificar, porque às vezes não é um problema de uma doença, porque até pode ser, às vezes existem as doenças ainda, mas é importante que às vezes tem recursos para aliviar o sintoma, o desconforto. Tipo, se eu estou com uma dor de cabeça, eu posso tomar lá uma dipirona, um outro remédio lá que acalme a dor de cabeça mais rapidamente do que ficar sofrendo lá 2, 3 dias, né? Isso é óbvio que as pessoas têm que ter essa consciência. Mas também tem que ter a consciência que certos medicamentos não estão fazendo efeito. Então não adianta insistir com medicação, porque a medicação ela tem muito químico, muito tóxico, né? Ela tem os elementais, os elementos químicos. E nós estamos num processo que, até porque muitos dos sintomas eles se referem à desintoxicação do nosso corpo. Porque para o nosso corpo atualizar o seu DNA, ele precisa se desintoxicar primeiro, precisa limpar. Isso é muito importante ter essa consciência, até porque quando você tem um sintoma, pode ser qualquer tipo, se você começa a pensar que, será que é uma doença, porque a minha família tem casos disso, tem casos daquilo, porque é hereditário, aí você começa a dar comando para as células, um comando mental, mesmo que você não tenha essa intenção, mas você está dando esse comando através dos teus pensamentos. E você está energizando aquelas células com aquela energia, aquela frequência da doença. E elas vão criar, porque elas obedecem ao seu dono. Doenças são reais, são possíveis? Sim, sempre. É óbvio. Mas você não precisa ficar doente para morrer? Ninguém precisa ficar doente para morrer. Para morrer basta estar vivo. Nós sempre falamos aqui que é preciso compreender o plano de uma alma. Como é que é feito o plano de alma para esta atual encarnação e para todas as outras, obviamente, também? Vamos então dar mais uma repassadinha, que eu já falei tantas vezes, já escrevi sobre isso. Na vida passada, a última existência, a alma desencarnou, o corpo foi para o cemitério. A alma vai seguir o seu destino, porque ela é imortal. Então a alma tem um outro corpo, que não é o físico. Ela estava no físico, ela se desprende, é liberada, e ela se liberta da matéria e vai para o plano astral, a quarta dimensão, que a gente já falou sobre isso também. Ela vai passar o tempo de perturbação, que é normal, que não é longo e nem curto, depende de cada um. Depois ela passa por um tempo de arrependimento, quando ela se vê realmente desencarnada e começa a lembrar das suas ações dessa última encarnação. Ela lembra, ela se arrepende, porque sempre tem alguma coisa para se arrepender, porque na carne todo mundo faz lições ou ações que depois vai dizer, puxa, não precisava fazer tudo aquilo, né? Podia ter evitado. Porque é assim que funciona nessa escola, né, de almas na dualidade. Aí ela se arrepende, depois do arrependimento ela começa, então ela esgota aquela energia, né? O arrependimento é uma energia que precisa esgotar, precisa compreender. Aí ela é acolhida, né, dependendo do caso. Tem as câmaras de retificação, tem hospitais, tem casas de acolhimento em tantas colônias espirituais, né, que existem ao redor da Terra. E existem lá muitas almas abnegadas que estão naquele plano dando essa assistência, inclusive almas que desencarnaram antes e que já estão prontas para o acolhimento, né, para acolher as almas que chegam. É instruída, é orientada, além de curada, obviamente, e depois ela começa a atender aquelas que vão chegando também, porque tudo é um rodízio. E depois, quando ela estiver bem, tranquila, consciente, plenamente consciente de quem ela é de verdade, o que ela precisa fazer, ela sabe que precisa reencarnar de novo, seguir o aprendizado. Então ela começa a fazer o preparo para a nova encarnação. Aí que ela elabora o plano de alma. Esse plano de alma ele é feito minuciosamente com infinitas possibilidades. Nós não temos condições ainda de entender um plano de alma completo. Temos uma noção de como é, porque ela traz todas as possibilidades de cada segundo, de cada minuto
de uma encarnação, porque toda alma encarnada tem as escolhas de acordo com o que ela decidir a cada momento. Mas sempre aquele plano vai estar ali dirigindo as suas decisões, as suas oportunidades, dizendo assim: você tem tantas opções, escolha uma, né? Cada escolha vai levar para um destino adiante, um futuro. Então a alma ela faz esse plano lá na quarta dimensão, com a consciência muito mais alargada, conhecendo o passado, sabendo do futuro. Ela faz esse plano e ela pede para passar por tais experiências, por tais situações que ela precisa ainda se melhorar. Ela escolhe as pessoas que ela vai ter como familiares, como pais, como filhos, como marido, como esposa, enfim, tantas possibilidades, né? E ela tem um coordenador, que é um espírito mais elevado, uma alma mais elevada que está ali, que tem condições de auxiliar. Essa alma mais elevada que ajudou é como se fosse um coordenador de curso, numa pós-graduação, por exemplo, num mestrado, né? Ela orienta e depois ela vem junto. É o nosso anjo da guarda. Cada um tem esse espírito junto. Só que ele não vai interferir na vida de ninguém, ele apenas faz um processo de inspiração. Ele dá a inspiração para cada um agir, mas ele não pode interferir. Ele tem que ser realmente neutro. E ele depois é o último que se afasta dele quando o corpo físico perde todos os sinais vitais de vida, né? Que é a morte do corpo. Então esse espírito, que é o anjo da guarda, ele corta os fios, né, que ligam a alma ao corpo e liberta a alma. Aí ele também está livre do compromisso. Neste plano de alma é solicitado, além de todas as possibilidades, um tempo. E isso é muito importante. Um tempo. Cada alma diz: eu quero 60 anos, outra diz: eu quero 80, outra diz: eu quero 90, outra diz: eu quero só 5 anos, outra diz: eu quero morrer no parto, outra diz: eu vou lá e vou ser abortado. Porque cada um tem um propósito. É muito importante entender isso. O plano de alma de cada um é o propósito da encarnação. Mesmo aquele espírito, aquela alma que é abortado no ventre materno ainda. Não existe acaso. Porque foi a mãe que abortou. O espírito não tem nada a ver com isso. Não, o espírito sabia que ia ser abortado. Ele escolheu uma mãe que ia abortá-lo. E também quando ele mesmo não quer. Então ele só vem pegar uma energia. Então ele vem e se aborta, que são os abortos espontâneos, né? Ou às vezes ele também pode se arrepender. Ele fez um plano, já estava com um pouquinho de medo, porque reencarnar não é fácil. E quando ele se viu ali pronto para reencarnar, ele se apavorou tanto que ele diz: não estou pronto ainda, então não vou esperar mais um pouco. Então ele vai voltar lá para o plano astral e se aborta também. Mas o plano de vida depois de encarnado, ele segue sim aquele prazo solicitado. Então se você pediu 90 anos, não há nenhuma possibilidade de você morrer ou desencarnar, né, antes dos 90 anos, a não ser pela tua vontade, se suicidando. Se você pediu 90 anos, ninguém vai te tirar antes dos 90, se você não facilitar. Aí as pessoas me disseram: mas eu vi, matou tanta gente. Mas aquele que estava no prazo de ir embora. Se não fosse o vírus, seria outra coisa. Então assim, sintoma não é doença. Você não vai morrer antes da hora. Quando nós temos essa consciência que ninguém vai passar o que não precisa passar, ninguém vai desencarnar antes da hora, por que tanto medo? Por que tanta preocupação? Como eu disse antes, tem sintomas? Observe. Bom, não tem nenhuma razão para ter aqueles sintomas. Não está também te incomodando muito. Então observe, tenha paciência, tenha calma. Ele vai passar ou não. Se não passar, quer verificar se tem alguma causa, fique à vontade. Mas não entre no pânico. Não se medique desnecessariamente, porque tu vai acabar se intoxicando exatamente no momento que o corpo está precisando se desintoxicar. Agora, se tem uma coisa que mesmo que não tenha causa, mas está incomodando demais, uma dor, por exemplo, existem medicações que não são tão tóxicas e que permitem que você alivie esse desconforto.
É óbvio que a gente precisa ter consciência das coisas. Não pode ser radical de ser um extremo, né? Nós temos que ter o meio termo. Achar o denominador comum, como se diz, né? Sintomas estão acontecendo como nunca antes. E a maioria deles, é interessante isso, antigamente você tinha um sintoma, geralmente tinha uma causa. Hoje você não acha causa mais para os sintomas, porque muitos já não têm mais o karma, como se diz, o karma negativo. Então ele não escolheu passar por uma doença para expiar esse karma. Se você não tem o karma negativo, não escolheu passar por uma doença, você não precisa passar. Mas você pode escolher como opção passar por tua vontade, como eu falei antes, você dá o comando e o corpo vai desenvolver porque você teve uma escolha. A opção era ter o sintoma, seja lá para a liberação de alguma coisa tóxica, seja para um ajuste energético de frequência, para um ajuste do DNA, ou às vezes só para sentir, né? Porque tem tantas possibilidades, que são infinitas possibilidades. Como eu mesmo já relatei um dia num texto, né? Às vezes eu sentia dor de cabeça, sentia sintomas, e questionando a minha equipe espiritual, eles diziam, muitas vezes disseram, né? Você precisa sentir, passar, compreender, entender como resolver para ensinar os outros. Então, às vezes, tem até disso, né? Passar para poder ajudar os outros. É uma caridade, na verdade, mesmo que seja uma coisa bem desconfortável, né? As últimas semanas, nós tivemos também esse tal do Portal de Leão, né? 8/8, mas ele abriu no dia 20 de julho e fechou dia 10 de agosto. Então foram 20 dias muito fortes energeticamente. Eu diria que foi o pico dos sintomas. Foi um alvoroço, como se diz, né? Tanta gente passando por desconfortos de toda a ordem. Mas é preciso que a gente tenha essa consciência. Não tem problema. Ah, mas você dá um sintoma, tem que correr atrás de um recurso. Não necessariamente. Fique à vontade, né? Mas calma. Você não vai morrer antes da hora. Você pode ficar com a dor mais tempo se você não procurar um alívio, mas morrer antes da hora você não vai. E quando chega a hora, você pode estar dentro do melhor hospital do mundo com os melhores médicos do mundo. Chegou a hora. É um plano teu. Você escolheu, ninguém vai te prender no corpo físico, porque você é uma alma, você não é um corpo, e você vai embora, está livre. Seria um castigo permanecer mais tempo num corpo que é uma prisão, né? Porque o corpo físico é uma prisão da alma. Aonde está a preocupação? Nas crenças, no não entendimento, na não compreensão das coisas. O medo, aonde está? Nas crenças, novamente, na não compreensão, no não entendimento, na não aceitação. Então, se a gente fizer uma avaliação profunda, tanto sintomas físicos quanto sintomas emocionais e tantas outras maneiras de sentir, tudo é relativo, de acordo com aquilo que nós conhecemos, entendemos, acreditamos. Verifique teus sintomas, compreenda-os, aceite-os. Lembre-se que você está no comando desse corpo que te pertence e as células obedecem ao comando que você dá. Você é o comandante desta grande usina energética que é o corpo físico. As mudanças agora vão acontecer, estão acontecendo, porque é o final da transição, como já foi dito, e dentro de mais alguns anos a gente vai ver realmente um mundo diferente, porque a nossa consciência agora ela se alarga a cada dia. Então, a cada dia, mais e mais informações, mais e mais conhecimento, mais e mais compreensão das coisas. E na medida que compreendemos, sofremos menos, porque não há razão nenhuma da maioria das dores e dos sofrimentos, porque a humanidade ainda passa. Então agora eu vos deixo com um abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.